Senhores, então aqui voltando, né, para o nosso segundo bloco, dando continuidade, antes propriamente de entrar na intervenção de terceiros, que será o nosso próximo tema, eu queria tratar com vocês um pouquinho mais aqui, fazer uma breve análise, um resumo, né, de toda essa classificação que nós vimos do litisconsórcio ativo, passivo, inicial, incidental, necessário, facultativo, unitário, simples, multitudinário, né? Então vamos ver aqui na tela agora um pouquinho dessa classificação para ficar gravado e não ter erro, né? Vamos lá na tela então. Olha aí, ó. Litisconsórcio, né? Uma litisconsórcio, né? É uma pluralidade, né? Uma pluralidade de autores ou uma pluralidade de réus que visa, como nós já adiantamos também, vai visar essa economia processual, bem como evitar essas decisões diferentes. Então aqui nós temos o nosso conceito, né, de litisconsórcio, que é uma pluralidade de partes, uma pluralidade de pessoas que pode se dar em razão de autores, como pode se dar também em razão de réus. Então perceba já que na primeira classificação aqui nós teremos o litisconsórcio passivo e o litisconsórcio ativo, né? O litisconsórcio ativo quando essa pluralidade de pessoas estiver no polo ativo, então pluralidade de autores. O litisconsórcio vai ser passivo quando essa pluralidade estiver no polo passivo, né? Uma pluralidade de réus. Então essa foi a primeira classificação que nós tivemos. A segunda classificação foi quanto ao momento, né? E lá nós decidimos que quando essa pluralidade já vem na própria inicial, né? Aí, na petição inicial, nós vamos dizer que esse litisconsórcio ele é inicial. Quando ele não vem na peça inicial, vai vir no decorrer do processo, nós também decidimos e falamos que é um litisconsórcio incidental, né? Quanto ao momento. Se foi no início do processo, litisconsórcio inicial. Se foi no decorrer do processo, litisconsórcio incidental. E aqui na classificação, talvez o mais importante é agora. Nós também falamos sobre o litisconsórcio necessário e vai se dar em duas situações. Primeiro, é a lei que vai determinar quando será necessário a citação desses litisconsórcios, né? A lei vai dizer quando é necessário. Nós vimos o artigo 73, inclusive, né? Aqui do CPC. Então, quando a lei vai ser necessário, quando a lei exigir que haja a citação de todos, né, os envolvidos, e será e também, além, quando a lei exigir não necessário, tem aquela outra situação quando há uma relação por trás e nessa relação há uma necessidade de que as decisões sejam, a decisão dada seja de forma igualitária, para que não haja contradição, né? Então nós temos o necessário quando há essa exigência de lei ou então quando não há uma lei que exige, mas essa decisão do processo precisa ser igual para todos. Nós até falamos da discussão que tinha no Código de 73, que fazia uma certa confusão entre o litisconsórcio necessário e o unitário, né? Já o facultativo é quando não precisa, né, de ter essa pluralidade, não vai fazer diferença se tem dois autores ou se tiver dois réus. Pode ter? Pode, mas não vai fazer diferença, aí vai ficar a critério do autor ou a critério do réu. Então, descendo mais um pouquinho, nós vamos ver a classificação de unitário e simples. Lembrando que unitário é quando necessariamente a decisão terá que ser a mesma para ambos, né, os litisconsórcios. E simples quando a decisão puder ser diferente. Então, o litisconsórcio, perceba que pode ser, gente, ó, ativo, necessário e simples, pode ser ativo, facultativo e simples, né? Pode ser ativo, incidental e unitário, né? Poderá, na verdade, haver uma combinação, nós vamos ver já no próximo slide, dessa classificação aqui, né? Pode ser tanto inicial, pode ser tanto necessário quanto obrigatório, e ser inicial e ser simples, ser inicial e ser unitário, né? E por fim, né, o litisconsórcio multitudinário
é quando nós vamos ver lá, já vimos na verdade, quando o litisconsórcio ele é facultativo, né, o juiz ele pode limitar o número de litisconsórcio, seja no polo ativo, seja no polo passivo, para que isso não prejudique até mesmo o andamento do processo. O juiz ele vai limitar e a partir dali, né, poderão ingressar com ações individuais. Então vamos acompanhar aqui agora mais alguns exemplos. Então ainda comigo aqui na tela, ó, perceba que lá na lei da ação popular, no artigo 6º, vai dizer: a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado ou que por omissas tiveram dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários diretos do mesmo, né? Então aqui nós percebemos, né, podemos ver que aqui é um exemplo claro de litisconsórcio necessário. Por quê, gente? O próprio artigo 6º da Lei de Ação Popular vai exigir, ó, uma pluralidade aí de réus. Ele vai exigir pessoa jurídica, ele vai exigir que a própria entidade, vai exigir a citação das autoridades, né, dos funcionários ou administradores, bem como no final dos beneficiários diretos. Então aqui nós temos um exemplo claro de litisconsórcio necessário. Ó, litisconsórcio necessário. E além disso vai ser um litisconsórcio necessário inicial. Por quê? Ele vai dizer que a ação será proposta. Então aqui nós temos já um exemplo claro, né, de que é um litisconsórcio inicial e necessário, porque a lei vai trazer aí uma pluralidade de réus, né? Outro exemplo, ó, no uso capião. No uso capião é também um exemplo de litisconsórcio necessário. Por quê, gente? Porque quando você ingressa com a ação, você vai ingressar não só contra, né, o proprietário daquele imóvel, você vai entrar também contra os confinantes, contra os vizinhos, né, contra as pessoas que ali também estão para dar publicidade. Então, na ação de uso capião também é essa necessidade de você citar, né, vários réus. Então, é mais uma espécie também de litisconsórcio, né, inicial e necessário. Mais um exemplo, ó, casamento nulo. Ou seja, se o MP ele vai ingressar aí com ação visando a nulidade de um casamento, por entender que esse casamento é nulo, por exemplo, o casamento de um maior de idade com a criança, vamos dizer, que é incapaz, o MP vai buscar essa nulidade do casamento, normalmente e necessariamente ele vai ter que ingressar contra a criança. Ele não vai ingressar porque é menor, mas contra o responsável dela e contra o marido, né, o suposto marido. Então perceba que necessariamente, né, aí é um litisconsórcio necessário e ainda nós vamos já perceber uma outra classificação, necessário e unitário, porque além de necessitar da citação tanto dos nubentes, lembrando mais uma vez que o menor aí representado pelo seu representante legal, né? Nós percebemos que há um litisconsórcio necessário e unitário. Por que unitário, gente? Porque a mesma decisão vai ter que ser a mesma decisão, tanto para o marido quanto para a esposa, né? Se anular, vai ter que anular para os dois. Se não anular, a decisão vai ser a mesma para os dois. Então, nós vamos ter um litisconsórcio necessário, né, e unitário. No uso capião, nós vamos ter um litisconsórcio necessário, mas ele não precisa ser unitário, ele pode ser simples, porque a decisão vai ser diferente para os envolvidos, né? A decisão para o proprietário vai ser uma e a decisão para os outros réus poderá ser outra, né? Então, já na ação popular, da mesma forma, é um litisconsórcio necessário, mas ele é um litisconsórcio simples. Por quê? Porque a justiça ela vai analisar a responsabilidade de cada pessoa. Alguns poderão ser condenados e outros justamente não. Então perceba que é mais um exemplo também de litisconsórcio que ele é inicial, ele é necessário, mas ele é simples. Ele não vai ser unitário. Então nós vimos aí que poderá acontecer poderá acontecer toda essa classificação. O litisconsórcio ele ser facultativo e facultativo e unitário, pode ser facultativo
e simples, poderá ser necessário e unitário, poderá ser necessário e simples, poderá ser inicial e incidente, a depender do momento em que ele aconteceu. Então perceba que o litisconsórcio tem toda essa variedade. E lembrando que o litisconsórcio é uma forma de buscar essa aproximação visando, né, que não haja decisões conflitantes e até mesmo por questão de economia processual, né? Então, por fim, para a gente ver a consequência de quando, né, relembrar, na verdade, a consequência de quando não há a citação, ó, se há uma ausência de citação de litisconsórcios, se for necessário e unitário, o juiz primeiro vai fazer o quê? Vai intimar o autor, por exemplo, para que ele faça a citação de todos, né, de todos os envolvidos, né? Se ele não fizer, essa sentença será nula, como nós já vimos. Então, a ausência de citação, quando se tratar de litisconsórcio necessário unitário, o juiz ele não vai fazer essa extinção do processo, né, de maneira sem dar oportunidade ao autor para que possa manifestar. Ele vai abrir prazo para que o autor, então, cumpra a citação de todos esses envolvidos. Se não fizer, aí sim, né, o processo ele será extinto e por conta da nulidade. E outro caso é a ausência, quando a ausência, o litisconsórcio ele é necessário, mas ele é simples. Simples nós vimos é quando que não necessita, né, não necessita que a decisão seja igual para todos. O que vai acontecer? Como no caso do usucapião, se você deixou de citar um ou dois vizinhos, não vai gerar nulidade nenhuma. O que vai acontecer é que essa sentença ela será ineficaz em favor daquele que não participou do processo, justamente porque ele não teve a oportunidade de apresentar o seu contraditório, né? Então perceba que quando se trata de litisconsórcio necessário e unitário, primeiro o juiz vai mandar emendar, né, vai mandar fazer essa citação de todos os envolvidos. Se não cumprir, aí e chegando a uma sentença, essa sentença vai ser nula, né, e o juiz vai extinguir o processo. Agora, se a ausência era um litisconsórcio necessário, mas é simples, que é aquele que a decisão pode ser diferente, a única consequência aí será em razão da ineficácia da sentença. A sentença não fará efeito algum para aqueles que não participaram do processo. Então aqui comigo na tela a gente finaliza, né, o litisconsórcio com essas classificações aí, né? Inicial, incidental, passivo e ativo, necessário, facultativo, né? E a gente é unitário e simples. Passamos por essa classificação de litisconsórcio e agora nós vamos entrar em outro tema que é intervenção de terceiros, né? Esse tema também é de suma importância. É mais uma hipótese de participação, é mais uma hipótese de, vamos dizer, de aglomeração de partes ou de autores, ou até de terceiros que não serão partes e não serão autores, mas também estarão presentes no processo, justamente por ter um interesse, normalmente um interesse jurídico, né? Como nós vamos ver. É importante aqui ressaltar para vocês, a título de conhecimento, que na intervenção de terceiros, foi incluído 2 e excluído 2 intervenções. Primeiro nós vamos ver a assistência, né? A assistência ela não era considerada uma intervenção de terceiros e agora já é. Mas além disso, o Código de 2015 ele tirou dois institutos que eram considerados como intervenção de terceiros. Primeiro, a nomeação, a autoria e a oposição. Para que a nomeação, a autoria passou a fazer parte da contestação, né? Matéria de contestação, não é mais na intervenção, e a oposição ela foi passar a ser um procedimento especial. Para que não fique vago para você, a nomeação, a autoria é o seguinte: essa caneta aqui ela não me pertence, né? Eu tenho uma mera posse dela no momento que eu estou gravando. Então, se alguém vem me questionar e fala, olha, essa caneta é minha, eu comprei ela no ano tal, ela vai dizer, ó, essa caneta não é minha não, essa caneta aqui é de fulano, né? Eu vou então fazer o quê? Nomeação à autoria, vou dizer, o autor desse bem
é outra pessoa, não sou eu. Então eu vou dizer, não me pertence. Eu estou só aqui com a posse, é de fulano. Vai lá falar com ele, vai lá citar ele para discutir isso no processo. Não sou eu sou só o posseiro, eu não sou o proprietário. Então isso é nomeação à autoria, que não faz parte mais da intervenção de terceiros. E da mesma forma a oposição. A oposição é o seguinte, A e B estão brigando por essa caneta. A diz, não é minha, B diz, é minha, né? Estou no processo judicial. Aí eu chego lá no processo e falo, não é nem de A nem de B, é minha. Então chama de oposição. É quando chega um terceiro num processo, uma outra pessoa e vai dizer, fala, opa, não é nem dele nem dele, isso aí é meu. Oposição deixou de ser uma intervenção de terceiros e hoje faz parte de um procedimento especial presente aí no Código de Processo Civil, que vocês verão lá no final, né? Lá no final já do curso de vocês como um todo, né? Então, vamos lá, acompanha comigo na tela. Intervenção de terceiros é a legitimação de um sujeito que não pertence ao processo, como eu falei, em andamento, mas que participará dele. Para tanto, essa permissão deve necessariamente, né, ser prevista em lei, pois uma vez parte do processo, o terceiro passa a integrá-lo. O terceiro é considerado aquele que, por meio de um fato, de uma relação jurídica e processual, sendo autorizado por lei, ingressa em processo em curso, vindo a se constituir em parte. Sua participação no processo não implicará em criação de um novo processo. Em relação ao CPC de 73, aqui nós já conversamos sobre isso, ó, é importante mencionar que a nomeação à autoria, que agora vocês já sabem, nós já conversamos, passou a figurar no 339, portanto deslocado para o capítulo de intervenção deslocado do capítulo de intervenção de terceiros para aquele que se trata da contestação. Então, deixou de existir como intervenção de terceiros a nomeação da autoria, né? E, igualmente, também deixou de constar como intervenção de terceiros a oposição, que, por sua natureza, ao estabelecer uma nova relação jurídica entre o oponente e os opostos, autor e réu, agora situa-se como procedimento especial. Então, nós já vimos adiantado isso aqui, né, quanto à nomeação, à autoria e quanto à oposição. Então, vamos dar continuidade. Aqui comigo na tela, vamos perceber que é uma inovação, né, do Código de Processo Civil, e vocês devem acompanhar e devem fazer a leitura desse código, né? Lá no artigo 119 até o artigo 124 vai tratar aí de assistência, né? Assistência, nós vamos ter uma assistência simples, também chamada de adesiva, né? Assistência simples e adesiva, e também teremos uma assistência litisconsocial. Nós vamos ver a diferença. Inclusive, a assistência litisconsocial, nós já falamos um pouquinho dela aqui quando tratamos aqui de alguns assuntos, principalmente de legitimação extraordinária, né? Quando alguém defende um direito alheio, mas em nome próprio. Primeiro ponto que a gente deve entender quando se fala de assistência, né? É um terceiro que vai intervir no processo, mas em regra ele não é uma parte, ele não é autor e ele não é réu, principalmente na assistência simples. Nós vamos perceber isso na assistência simples, também chamada de assistência adesiva. Ele tem um interesse, mas que interesse é esse que faz com que ele passe a participar do processo? Esse interesse deve ser um interesse jurídico. Não basta o interesse econômico, não basta o interesse financeiro, né, emocional, moral, não. Tem que ser um interesse jurídico. O interesse econômico pode até estar por trás, né, como consequência, mas não deve ser a causa necessária e suficiente para que esse terceiro possa prestar assistência, seja prestar assistência ao autor, seja para prestar assistência ao réu. Vamos lá comigo lá na tela. A assistência justifica-se pela perspectiva de que decisões proferidas no processo venham atingir um terceiro. Por isso, esse terceiro, o assistente, procura ingressar no feito para influir no resultado do julgamento. Ele não é parte, ele não é autor, não é o réu, mas ele tem esse interesse. Ele tem esse interesse no processo. Vamos ler o artigo 119. Ó. Pendendo o caso entre duas ou mais, o terceiro, juridicamente, o interesse deve ser jurídico, interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-lo. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado que se
encontre. Então, aqui comigo na tela, perceba que o assistente ele vai ter essa possibilidade de participar do processo, gente. Mas, em regra, a participação dele, o nome já diz, assistência, né? Se ele ingressou no processo com o réu, ele vai ser assistente do réu. E aqui perceba o seguinte, ele não poderá contrariar o assistido. Quem ingressou no processo, né? Ele é assistente e aquele que está no processo, ele é assistido. Né? Ele não poderá contrariar os interesses do assistido, até porque o assistido é quem é o autor, né? O autor ou então o réu no processo. Henrique, então vamos dar um exemplo disso aqui. E outra coisa, esse interesse, como eu falei, deve ser um interesse meramente jurídico. Vamos dar aqui um exemplo para que fique um pouquinho mais claro para vocês. Vamos imaginar que eu, Henrique, aluguei uma casa para Laís, né? Laís, nossa colega. Aluguei essa casa para ela, um contrato aí, né, de locador e locatário. E acontece que Laís pegou essa casa e também fez um contrato de sublocação e alugou essa casa, subalugou essa casa para Laísa, né? Laísa Leandra. E alugou essa casa para ela. O que aconteceu? Eu, descontente com a situação, vou e aciono, né, a Laís para que ela possa me devolver a casa. Entro com ação de despejo em face de Laís. A Laís então vira réu no processo e Laísa então, que havia alugado a casa, né, sublocado a casa de Laís, fala: não, eu vou ajudar a Laís nesse processo, eu também tenho interesse, eu tenho um interesse jurídico. Qual é o interesse, gente? De não ficar sem casa para eu morar, né? Então perceba que a Laísa vai ser assistente de Laís, ela vai ingressar no processo. Então, um exemplo claro para que vocês possam entender de assistência, e aqui uma assistência simples, é essa. Imagina esse contrato, né, que eu fiz um contrato com Laís de locação. Laís, então, vai sublocar esse imóvel para Laísa. Laís acaba tendo um desentendimento comigo e eu entro com ação de despejo em face de Laís. E aí, quem vai sofrer essa consequência? Laís sofre, mas Laísa também vai sofrer. Então Laísa fala: não, eu vou entrar no processo como assistente porque eu tenho um interesse jurídico nesse processo. Ela vai ingressar no momento que ela desejar e ela vai já pegar o processo em andamento. O que ficou para trás ficou e aí vem os próximos atos. Lembrando que vamos imaginar assim, quando chegou um vizinho na sua casa, né, o vizinho ele não pode ditar ordem. Então, como Laísa chegou no processo, ela não vai poder contrariar aquilo que Laís desejar. Ela não pode se contrapor a Laís, porque ela é uma mera assistente. E a assistente aí é subordinada. Nós vamos ver que ela será subordinada. Então vamos lá, vamos acompanhar na tela. A assistência, em suma, consiste no ingresso de terceiro no processo para auxiliar uma das partes litigantes a obter decisão jurídica favorável. Lembra do exemplo aí do contrato de locação. Independentemente de o terceiro ingressar de maneira voluntária ou haver desistência da demanda, a assistência sempre será voluntária. Então aqui, perceba que Laísa vai ingressar no processo somente se ela desejar. Somente se ela desejar. Não há uma obrigação dela fazer parte dessa relação jurídica. Logo, o terceiro só participará do processo por livre e espontânea vontade. O assistente não é parte relevante do processo, como são autor e réu. Por isso que eu falei, ela não vai poder ditar ordem, né? Ela vai ter que se subordinar àquilo que a ré, que no nosso exemplo é a Laís, né, está fazendo, pois a lide não diz respeito a Laísa. A Laísa tem um mero interesse jurídico. Por quê? Porque ela sabe, se Laís perde o processo, ela vai ter que sair da casa, já que Laís sublocou o meu imóvel para ela. Então a lei trata por parte auxiliar da principal. O principal é a Laís, que é a ré, né? E ela é uma parte que vai auxiliar. Ela é assistente e a Laís é assistido. O único pressuposto de validade da assistência é qual? Interesse jurídico, né, alheio ao processo. Também aqui é um ponto importante. Para ser assistente, o terceiro deve demonstrar a possibilidade de ser afetado juridicamente pela decisão judicial. Como eu falei, não importa se não pode demonstrar que, não, eu sou amigo dela, vou dar uma força moral, eu sou vizinho, vou também estar no processo. Não, assistência não cabe isso. Só vai ser aceita essa assistência se de fato tiver um interesse jurídico.
Então lembra aí do nosso exemplo do contrato e do subcontrato de sublocação, na verdade, né? Então, a ocorrência do interesse jurídico é analisada pela influência que a sentença exerceria sobre a esfera de direitos de quem pretende ser o assistente. Ou seja, há interesse jurídico quando a sentença pode alterar o direito do assistente. Então, aqui comigo, perceba nesse exemplo que eu dei para vocês, né, desse contrato que eu fiz com Laís, esse contrato de aluguel, e Laís sublocou então esse imóvel para Laísa. Eu tive um desentendimento com Laís e entrei com ação de despejo requerendo o meu imóvel de volta. Eu falei, não, Laís, eu quero meu imóvel. A Laís, como é que eu vou fazer se eu já subloquei? Aí a Laísa fala, o que ela vai fazer? Não, eu vou entrar no processo também, quero ser assistente e ajudar a Laís, porque não há motivo, né? Não há motivo para agora cessar esse contrato que foi feito lá. E além disso, se esse contrato for cessado, eu vou ficar sem casa. Quem vai sofrer sou eu, né? Porque a Laís não tinha interesse em morar nessa casa, tanto é que ela sublocou, né? Então aí nós percebemos que Laísa tem um interesse jurídico no processo. Não é moral, não é social, é um interesse jurídico e nem é financeiro ou econômico. Então precisa de fato de ter esse interesse jurídico para que possa ser aprovado, né? Para que possa ser aprovado essa assistência. Lembrando que aqui é uma assistência simples. A Laísa não é autora, não é ré. Ela apenas tem um interesse jurídico nesse processo. Lembrando que ela vai ingressar em qualquer momento nesse processo e também lembrando que ela não poderá se contrapor àquilo que Laís está nos autos. Nós vamos perceber que se Laís disser não, Henrique está certo, né? Eu não vou nem, eu não posso questionar, Henrique não, ele está certo, né? Eu descumpri um acordo nosso, ou então ele me falou que tinha que devolver a casa com 6 meses, que ele ia viajar, mas depois ele voltava, né? Então, se Laís reconhecer esse direito, se manifestar, Laís não pode fazer nada, porque lembra do exemplo que eu falei? Vamos lembrar quando chegar a visita na sua casa, a visita não pode ditar ordem, né? É apenas uma visita. Então imagina assim a assistência simples. Vamos lá na tela. O terceiro solicita a participação no processo por petição fundamentada, não havendo necessidade de preencher requisitos para a petição inicial, já que não precisa necessariamente ingressar, né? E lembrando que é voluntário. No parágrafo 1 do artigo 119 do CPC 2015, observa-se uma amplitude da assistência quando autoriza o terceiro a ingressar em qualquer momento do processo. Nós já falamos, da petição inicial até o trânsito julgado. Vamos ver o parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado que se encontra. Também já falei. Na segunda parte do parágrafo único ocorre o fenômeno processual da preclusão. Isso significa que os atos já praticados estarão protegidos e não se admite sua repetição, de modo que o assistente ingressa no processo como ele está naquele momento, sem poder repetir o que foi já feito ou alegado. Então perceba aqui comigo como ele vai ingressar no processo e pode ser em qualquer momento. Aquilo que já foi praticado lá atrás, pronto, como diz o ditado, Inês é morto, não tem mais o que fazer. Ele vai receber o processo quando ele assumir, quando ele entrar nessa condição de assistente, dali em diante. O que ficou, ficou, né? Então vamos lá, vamos acompanhar. O artigo 120 vai dizer, não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. O juiz vai analisar e fala, não, seu interesse ele não é jurídico, então vou já negar de plano. Você está querendo aí, é só dar uma ajuda moral. Laísa está dando ajuda moral só para Laís. Você não tem interesse jurídico nisso aí. Então, se nesse caso o juiz ele já vai negar aí, né, de maneira liminar. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz ele vai abrir um incidente e não vai suspender o processo. Então, aqui comigo, toda vez que se fala abrir um incidente, gente, vamos imaginar, estamos nesse processo, tá lá eu e Laís discutindo, Laísa entra no processo querendo ser assistente simples de Laís. Eu falo, não tem nada a ver, excelência, essa moça, né, essa parte, ela não tem interesse jurídico, é um interesse meramente por conta da afinidade, da amizade com que ela tem com a ré, né? E o juiz vai abrir o quê? Um incidente. Ele não vai suspender esse processo que discute se a Laís vai ter que desocupar o imóvel ou não. Ele vai, na verdade,
abrir um incidente, vai discutir as duas coisas ao mesmo tempo. Um tempo que está aqui decidindo se a Laís deve sair ou não, ele vai estar aqui também decidindo se Laísa tem interesse jurídico ou não nesse processo. Então, ele vai abrir esse incidente e o processo, os dois caminharão ali juntos, de forma simultânea. Vamos lá, vamos acompanhar o artigo 121 e o 122. O artigo 121, assistente simples, que é esse exemplo, né, que acabei de dar, atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso, o assistente será considerado como seu substituto processual. Vamos para o 122, nós vamos fazer uma ressalva aqui. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Então, aqui comigo na tela, preste bastante atenção. Nós temos assistido, né, e assistente. No nosso exemplo, né, a Laísa era assistente da simples, da Laís, e a Laís é quem é assistida, né? Então, nesse caso aí, quando a Laís ingressa no processo como assistente, ela vai, como eu falei, ela não pode se contrapor aquilo que a Laís deseja. Se a Laís quiser fazer acordo no processo, ela vai fazer, e Laísa pouco vai poder intervir, porque ela é meramente visita, lembra, né? Agora, se a Laís tem um prazo, ela não se manifesta e ela fica paradinha, inerte, aí a Laísa pode entrar como substituto processual, mas só em caso de omissão. Se a Laís quiser falar, não, Henrique tem direito, não, vamos fazer um acordo, Henrique, daqui 20 dias eu lhe entrego a casa, qualquer arranjo que a Laís se manifeste, a Laísa vai ter que ficar lá no seu cantinho, porque ela é apenas uma visita, ela é apenas um assistente e ela fica subordinada em regra, nós vamos ver que essa é a regra, vai ficar subordinada aí à vontade de Laís, a não ser que Laís seja omissa. Quando Laís for omissa, aí sim ela poderá entrar como substituto processual e apresentar a peça que a Laís não apresentou e recorrer, caso a Laís não recorra, né? Lembrando que se Laís falar não, manifestou de forma tácita no processo, de forma expressa, eu não quero recorrer, ciente, sem recurso, aí a Laís, em regra, ela não vai poder fazer mais nada. Nós vamos ver agora só, essa é a regra. A exceção, vamos ver lá no artigo 123 na tela. Transitado em julgar a sentença no processo em que interveio o assistente, esse não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que... Então, mais aqui comigo, só para eu explicar para vocês. Finalizou esse processo, em regra, não teve problema nenhum, a Laísa não poderá mais discutir isso na justiça. Ela vai ter, já que Laís acabou sendo condenada, vai ter que desocupar o meu imóvel, a Laísa vai ter que desocupar também, né? Vai ter, já que esse contrato de sublocação que ela tinha vai deixar de existir, ela não tinha nenhuma ligação comigo, que sou proprietário, a ligação dela era com Laís, Laís cortou o vínculo que eu tinha com Laís, cortou dela também. A regra é essa, que ela não poderá mais discutir isso em momento nenhum, a não ser quando, vai trazer as exceções, vamos lá ver, ó, vamos lá na tela. Posterior, discutir a justiça da decisão, salvo, ó, a não ser se alegar e provar que, pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. E no segundo, desconhecia a existência de alegações ou de prova das quais o assistido, no caso a Laís, por dolo ou por culpa não se valeu. E aí nós vamos ter, né, um brocardo jurídico, exceptio mali gesti processus. Isso aí tudo para dizer que é uma exceção, né, pela má gestão do processo. Então, exceptio mali gesti processus. Exceção mal, né, pela má gestação do processo. Então, comigo aqui, então, em regra, o assistente, né, a assistente, no caso a Laísa, nada poderá fazer em caso de derrota no processo, a não ser que ela consiga demonstrar que Laís foi uma má gestão, né, que Laís tenha feito uma má
gestão processual. Impediu ela de produzir as provas, né? Escondeu a situação, impediu que ela entrasse logo no início, quando ela entrou já no final não tinha mais o que fazer. Então, nesse caso específico, o assistente poderá discutir essa relação novamente, uma nova decisão, poderá discutir, mas isso é exceção. A regra é que, uma vez transitado e julgado o processo, nada mais pode fazer, porque essa modalidade de assistente simples, ou também chamada de adesiva, ela é subordinada, né, ao assistido ou assistida, que no caso do exemplo que nós demos aqui lá no início, né, a Laís seria a Laís. Então vamos lá, vamos dar continuidade e aqui agora nós vamos falar já sobre assistência litisconsorcial, né? Vamos ver que é uma assistência diferente da assistência simples. Essa assistência litisconsorcial ela vai ser mais parecida aí com o próprio litisconsórcio. Vamos lembrar quando nós estudamos legitimação, né? Uma legitimação extraordinária, né? Lembra quando alguém vai estar no processo representando um direito que é alheio, mas em nome próprio, né? Nós lembramos que quando isso acontece, essa pessoa, o detentor do direito, pode ingressar lá no processo como assistente litisconsorcial, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar mais claro também. Digamos que eu e meu colega somos sócios, né? Atuamos juntos em uma causa. E aí ficou certo lá do cliente então nos pagar 10 mil reais a título de honorários, né? E esse cliente não nos pagou. Eu, Henrique, ingresso com uma ação em face desse cliente. E meu colega advogado, ele também poderia ingressar juntamente comigo. Por que, gente, que ele pode ingressar? Porque se o juiz negar o meu direito, automaticamente também irá negar o direito dele, ainda que ele não participe do processo. Lembra que ele vai sofrer, quem vai sofrer as consequências jurídicas? Eu vou sofrer, mas ele também vai sofrer, porque nós atuamos juntos no mesmo processo. Então, ele que vai escolher é facultativo, se ele vai querer fazer parte dessa relação ou não. Então, perceba que nessa assistência, né, nós não estamos mais tratando de direito alheio. Lembra que lá no exemplo, a Laís, ela não era autora e nem era réu. Aqui, né, eu sou autor e o meu colega, também advogado, se ele quiser, poderá ingressar, né, aqui como autor. Então, por isso que chama de assistência litisconsorcial, diferentemente da assistência simples adesiva. Na assistência simples e adesiva, tem que provar o interesse jurídico, mas não será autor nem será réu. Aqui na assistência litisconsorcial, necessariamente essa pessoa terá que ser autora ou então será ré, né? Então veja bem aqui outro exemplo que nós podemos dar, que é no caso da você, eu, né? Vamos lá. Então perceba aqui nesse exemplo aqui, vai ficar bem claro, ó. Veja bem, tenho essa caneta aqui, né? Tenho essa caneta e estou discutindo judicialmente essa caneta com o seu Paulo. O seu Paulo está dizendo que é dele, né? E eu falo, não é minha, é dele, não é minha. Estamos nessa discussão de fato de quem é. O que é que eu faço? Dando um desperto, pega essa caneta aqui e vou e vendo ela para Ingrid. Então, vendi, né, uma coisa que estava em discussão judicial, né? Alienação de coisa que está em discussão judicial. O que que vai acontecer? Esse direito que era meu como proprietário dessa caneta, que seu Paulo está dizendo que é dele também, vai passar a ser de Ingrid. Ingrid, ela pode escolher ingressar nesse processo no meu lugar, ou como assistente litisconsorcial, ou não. Ela pode ingressar porque ela sabe que se ingressar no processo, né, se eu perder esse processo, ela também vai perder a sua caneta. Então ela poderá ingressar, é uma faculdade, mas sabendo que a partir do momento que eu vendi essa caneta para ela, que estava nessa discussão judicial, a partir desse momento o direito deixa de ser meu e passa a ser dela. Mas nós já estudamos isso e nós vimos que isso não é suficiente para mudar o polo. Isso não é suficiente para eu deixar de ser réu e ela vir para o polo. A não ser que o próprio autor permita que ela venha e me substitua. Mas em regra o que vai acontecer é que eu vou ficar aqui como legitimado extraordinário, defendendo um direito alheio, né, em nome próprio, mas não é mais meu essa caneta, não é mais minha, né? Aí ela que vai escolher se vai ingressar como assistente litisconsorcial, também como ré,
ou, né, se ela vai ficar lá quietinha só esperando o resultado do processo. Então aqui é mais um exemplo aí de assistência litisconsocial. Lembrando que na assistência, a grande diferença entre a assistência simples e a litisconsocial é que na assistência simples adesiva, essa pessoa ela não poderá ser autora e também nem ré. Ela tem apenas um interesse jurídico. Já na assistência litisconsocial, nós vamos ver que essa pessoa ela poderá ser autora e poderá também ser ré. O direito é dela de se fazer manifestada aí no processo, né? Nós vamos fechar mais um bloco e vamos dar continuidade logo em seguida, finalizando a assistência litisconsocial para ver também, né, os próximos exemplos, os próximos institutos, na verdade, de intervenção de terceiros. Então, até daqui a pouco.